Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a honra que você nos dá de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, aproveite este momento e compartilhe este link no seu grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Queremos enviar uma saudação especial aos nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que todos os domingos pela manhã estão conosco, são fiéis aqui no culto da Escola Bíblica Dominical. Os nossos irmãos, pastores jubilados também, eu tenho recebido, alguns retornos de pastores jubilados que dizem que também estão ligadinhos conosco todos os domingos pela manhã. Deus abençoe os nossos irmãos e, como sempre, aí abram seus braços e recebam aí um forte abraço gostoso do pastor Ailton, da irmã Judite. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial para a nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore comigo nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa que nos concede de podermos estar aqui para juntos aprendermos a Tua palavra. Queremos pedir uma bênção em favor de todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação, Senhor, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, toda a diretoria da Tua igreja, Senhor, todos os pastores, Senhor, Senhor, os coordenadores, pastores de filiais, setores, todas as direções de EBDs, corpo docente, corpo discente, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos. Continua nos ajudando nesta manhã, fala aos nossos corações, promove edificação a nossa alma nesta manhã através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Para você que está nos acompanhando neste momento e não dispõe de um volume, de um exemplar da harpa cristã aí próximo de você, não tem problema, não se desespere. Nós estaremos dispondo o texto em tela para que você possa nos acompanhar e louvar ao Senhor como um grande e lindo coral. Escola dominical é o momento também de adoração ao Senhor. É o momento em que adoramos e louvamos e enaltecemos o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Portanto, não fique calado, não fique calada, louve ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E não há nada melhor do que iniciar a semana, domingo, dia do Senhor, iniciar a semana adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Vamos convidar neste momento o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor nesta manhã. Cumprimentamos a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Que bênção, que alegria estarmos aqui. Louvamos ao nosso Deus pela oportunidade. Também queremos fazer uma menção honrosa ao nosso querido pastor presidente. Também queremos agradecer ao escalado desta manhã, que também nos conferiu esta oportunidade. Vamos louvar ao Senhor no grande coral, com muita alegria. Este é o hino de número 4, é o primeiro. Deus velará por ti. Aleluia, não estamos sós. Aleluia, glória a Deus.
Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Aleluia, cante. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Aleluia! Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus, aleluia. Como nos sentimos seguros estando sob os cuidados deste Deus que não dorme, não tosqueneja, não envelhece, não se esquece, não falha. Ele é fiel, é poderoso para nos ajudar em todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Hino de número 33 da nossa harpa. Este hino é uma oração cantada com tua mão segura bem a minha. Aleluia, glória a Deus. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Oh, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre eu seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio,
deste céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 5, que tem como título Os Inimigos do Cristão. O texto áureo está em Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e 26, que diz: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A verdade prática nos diz que na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título: o primeiro inimigo do cristão, o diabo. O segundo tópico, o segundo inimigo do cristão, a carne. E o terceiro tópico, o terceiro inimigo do cristão, o mundo. A leitura bíblica em classe desta semana está em Romanos, no capítulo 6, versículos 11 ao 14, e 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Vamos, neste momento, proceder com a leitura bíblica oficial nesta manhã. Se você não dispõe de uma revista ou de um exemplar das Escrituras, não tem problema, que estaremos dispondo o texto em tela para que você possa nos acompanhar. Então vamos ler a palavra do Senhor? Romanos capítulo 6, versículo 11 nos diz: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Então, queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, agradecer a leitura de sua palavra e pedir a Deus a direção, a iluminação ao seu filho que irá ministrar nesta manhã a sua palavra. Se você puder fechar seus olhos, feche nesse momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela leitura de tua palavra que foi realizada, Senhor. Queremos, neste momento, pedir a tua bênção sobre o teu filho que irá ministrar a tua palavra. O ilumina pelo teu Santo Espírito, Senhor, e fala aos nossos corações nesta manhã. Continua conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para manutenção do seu trabalho, e vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, irá aqui proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e dizer como é bom, nesse domingo de manhã, estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical para participar desse culto. E como você sabe, o culto tem a oração,
tem os louvores, daqui a pouco vai ter exposição da palavra de Deus, mas também tem a hora da oferta. O momento do ofertório é um momento sagrado também. E claro, é um ato de adoração a Deus que parte de um coração voluntário ao Senhor Jesus. Quando você dá seu dízimo, quando você dá sua oferta, você está adorando a Deus também. Porque dízimos e oferta é uma coisa sagrada, são algo sagrado. E para fundamentar isso que nós estamos falando, a palavra de Deus nos diz, eu quero que você abra sua Bíblia conosco, no livro de Levítico, capítulo 27, e o versículo 32, que diz assim, o texto, diz assim a palavra de Deus: no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que se passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Quero frisar essa última sentença do versículo 32 do livro de Levítico. O dízimo será santo ao Senhor. Dízimos e oferta são elementos que compõem o culto e são elementos sagrados. Então, meu querido irmão, faça isso com amor, faça com dedicação, porque com certeza Deus irá te abençoar também muito. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você. Você que está em outro estado, você que está em outro país, você que não tem a disponibilidade de ir ao templo constantemente, mas que nesse momento quer fazer esse ato de adoração a Deus, a igreja, pensando em você, vem disponibilizando um Pix, que vai aparecer agora aí na sua tela. Esse Pix é o CNPJ da igreja, 10 632 404 1000 ao contrário, dígito número 51, e irá aparecer Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Esse é o nome que faz referência justamente à chave do Pix. E você está vendo aqui ao meu lado também que não tem só o Pix, essa chave que é o CNPJ, mas também tem algumas contas em bancos que são conhecidos nossos, Banco do Brasil, Banco do Bradesco e a Caixa Econômica Federal. Então, se você quer fazer e você pode, faça como um ato de adoração ao Senhor Jesus. Eu quero convidá-lo nesse momento para nós orarmos ao Senhor. Vamos orar? Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus? Vamos chegar diante dEle, agradecer pelo pão que Ele nos concede, que Ele coloca em nossas mesas. Vamos agradecer também pelo trabalho que Ele nos dá. E vamos também nessa oração incluir aquelas pessoas que estão desempregadas. Posso estar falando para muitas nesse momento aqui. Está clamando, pedindo uma porta de trabalho, uma porta de emprego. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu querido amado irmão em Cristo Jesus, Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas. Vamos orar ao Senhor? Pai eterno, Cristo amado, Rei da glória, Senhor maravilhoso. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, nosso louvor, que se faz representar nesse momento agora, meu Deus, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, dos nossos votos. Recebe, meu Deus, como um cheiro suave diante de Ti. E queremos também Te agradecer pelo pão, pelo trabalho, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento. E queremos, ó Pai, nesse momento também, Te rogar por aquele que está desempregado. Abra uma porta de trabalho, socorre os Teus filhos, usa de misericórdia com cada um que nesse momento está orando, clamando e pedindo. Nós Te agradecemos e cremos que Tu podes fazer todas essas coisas no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você fica conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, na Escola Bíblica Dominical, e vamos adorar o Senhor com mais um hino. E o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para adorar a Deus também com um dos seus hinos. Amém, meus amados. Hino de número 581, Castelo Forte. Aleluia. Glória a Deus.
nome isto. Castelo forte é nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra, que Deus a luta vencerá. Sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, chegou um momento especial, o momento da exposição da palavra do Senhor. E como sempre aqui fazemos, e falamos, importante que você que está nos acompanhando neste momento, pegue a sua revista de escola dominical, sua Bíblia, seu caderno de anotações, sua caneta, porque a partir deste momento estaremos fazendo a exposição do conteúdo de nossa lição. Esta semana, como já informamos, o tema de nossa lição é sobre os inimigos do cristão. Na lição 1, nós aprendemos sobre o início da caminhada, sobre o novo nascimento. Depois nos deparamos com a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Entramos na porta estreita e continuamos no caminho apertado. E aí, diante disso, nós estudamos sobre o céu, o destino do cristão. Semana passada, como se conduzir na caminhada, e hoje nós estaremos aprendendo que diante desta grande jornada nós temos aí 3 inimigos que com toda certeza procurarão sabotar o nosso caminho até chegar às mansões celestiais. E nesta manhã tem sido escalado pelo nosso pastor,
o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Meu querido irmão, mais uma vez, a paz do Senhor, você que está chegando agora para acompanhar a Escola Bíblica Dominical, e nós temos uma lição importantíssima, como todas as outras lições são importantes, essa também é mais uma delas. É a lição número 5, que já foi apresentada aqui pelo pastor Nadir Jackson Saraiva. A lição número 5, que tem por títulos Os Inimigos do Cristão, está aparecendo aí na sua tela, você nos acompanha e vamos para o textuário, da lição. Vamos ler o textuário juntos e ler também a verdade prática, que vai aparecer agora já está na sua tela. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 25 e versículo 26. E a nossa verdade prática diz: na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Volta a tela aqui para a gente. Meu querido irmão em Cristo Jesus, como sempre fazemos aqui no programa da Escola Dominical, na hora de esboçar a lição, sempre começamos a partir do título. E o título que já apareceu lá diz: Os Inimigos do Cristão. Quais são esses inimigos? Esses inimigos do cristão. Não é outro irmão. Esses inimigos do cristão é o diabo, a carne. Quando falamos da carne, estamos fazendo referência à natureza pecaminosa que reside em qualquer ser humano, seja ele crente ou não. E por último, o inimigo, o mundo. Então você que está nos acompanhando agora na Escola Dominical, então essa primeira assertiva da lição tem que ficar bem clara. Os inimigos do cristão são o diabo, a carne e o mundo. E esses três vão fazer de tudo para nos atrapalhar na jornada. É interessante observar uma coisa no conjunto das lições, né, desse trimestre da Escola Dominical, que como se fala de jornada, né, e a nossa jornada na fé começa a partir do momento que aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida. Se você tem 50 anos, 40 anos ou 20 ou até menos do que isso, mas independente da sua idade, a partir do momento que você aceitou Jesus como Salvador, até chegar no céu, então existe uma jornada, um caminho percorrido. E nessa jornada, que é uma jornada muito bonita, andar com Cristo é uma jornada vitoriosa. Estar com o Senhor Jesus, desfrutar da sua companhia é muito bom. Mas, meus queridos, lembre de uma coisa: na jornada cristã, nós temos esses inimigos que vão fazer de tudo para nos atrapalhar. Não somente atrapalhar, impedir que nós cheguemos no nosso lar, no nosso destino, que é justamente o céu, onde mora o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A recomendação que a Bíblia passa para todos nós, dentre vários versículos bíblicos, nós temos muitos versículos que falam sobre esse assunto, é o que aparece justamente lá no nosso textuário, Gálatas capítulo 5, versículo 25 e versículo 26, que diz assim: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Merece destaque aí a palavra viver no Espírito. É no Espírito de Deus. Andemos também no Espírito. O que é que significa isso? Ter uma vida guiada, controlada e submetida à autoridade, claro, das Escrituras, mas também do Santo Espírito de Deus. Por isso que o apóstolo São Paulo fala de viver no Espírito, fala de andar no Espírito, porque se fizermos assim, se assim nós vivermos dessa maneira, sob o controle e a direção do Espírito Santo, e para que isso aconteça, a pessoa tem que se colocar debaixo da tutela do Santo Espírito de Deus. Se fizermos assim, não existirá entre nós cobiças, vanglória e nem tampouco
aquilo que venha irritar o outro irmão, nem tampouco a inveja. Observe que a irritação, a vanglória, ou seja, a soberba, a cobiça, são obras da carne que pertencem à natureza pecaminosa. Mas para vivermos em Cristo Jesus, sem participar dessas coisas, é necessário estar sob o controle e a direção do Santo Espírito de Deus. Por isso, o nosso textuário diz: se vivermos no Espírito e se andarmos também no Espírito, sobre a dimensão, ou seja, na dimensão do Espírito Santo sendo guiado e controlado por Ele, e assim seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Então, passada essa fase da nossa lição, de comentar o título, a lição de número 5, ela está estruturada da seguinte maneira. São 3 tópicos, primeiro, segundo, terceiro, e no primeiro vai se falar sobre o diabo, no segundo vai se falar sobre a carne e no terceiro vai se falar sobre o mundo. Vamos começar a analisar cada um desses inimigos que estão aí para atrapalhar a jornada de qualquer cristão. Sim, é bom pontuar isso daqui, de qualquer um. Seja aquele que iniciou agora na vida cristã, seja aquele que já tem 30, 40, 50, tem pessoas que têm até mais tempo de crente, melhor, de regenerados aqui nessa terra, 60 anos. Independente do tempo de crente que você tiver, esses inimigos sempre estarão ali, tentando lhe atrapalhar. Mas lembre de uma coisa, é Jesus que nos dá a vitória. E para obter a vitória, devemos viver debaixo da direção do Santo Espírito de Deus. Vamos para o tópico 1 da nossa lição? Vamos analisar o primeiro inimigo? Olha aí, o diabo é real. O primeiro inimigo do cristão, o diabo. O diabo é real, a existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento. As ações de Satanás são descritas em Gênesis capítulo 1, Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes. Por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Aí tem a descrição do diabo. Bom, volta aqui para a tela, volta para mim, para a gente poder comentar esse tópico que é tão importante. Observe, vamos tratar agora sobre o primeiro inimigo do cristão, o diabo. O que é que o autor da lição fala? Ele diz: o diabo ele é real. Sim, para você que é crente já há mais tempo, você vai dizer: mas professor, isso é óbvio que ele é real. Certo, para você que já faz um bom tempo que está na igreja. Mas para aqueles que estão chegando agora e para aqueles que também assistem um programa por curiosidade e muitas vezes não compartilham da mesma fé, precisa ser dito isso aqui. Porque se colocou, se coloca dentro da sociedade a existência do diabo como sendo algo folclórico, como se fosse uma construção lendária de religiões justamente antigas. A Bíblia mostra que ele é um ser real. Claro, é um ser real e um ser espiritual. E que ele não está só, que ele está acompanhado também de seus agentes e que a finalidade deles, que eles assumiram, é de combater o crente. Ele é o inimigo realmente do crente, o inimigo realmente da igreja. Nós podemos verificar no texto bíblico, principalmente no livro de Mateus, nós temos 29 ocorrências da palavra diabo, estão justamente nos evangelhos, ou melhor, no Novo Testamento, somente 25 nos evangelhos. Já no Antigo Testamento, você leu aí com a gente, disse, mas no Antigo Testamento tem poucas ocorrências. Realmente, poucas ocorrências, mas não significa que ele não existisse e nem estivesse atuante. As poucas ocorrências que mostram no Antigo Testamento, mostra justamente uma atuação muito forte. E no Novo Testamento, isso é algo ainda muito mais evidente. É para que eu, você, os crentes em Cristo Jesus, tome cuidado com a vida espiritual, porque o inimigo de nossas almas quer nos levar para o inferno e o inimigo de nossas almas quer nos afastar de Deus e muitas vezes embaraçar a vida de um crente. Então, por isso, meu irmão em Cristo Jesus,
ele é real. Agora também, vamos fazer também uma pontuação aqui. Nem também supervalorize no sentido de espiritualizar tudo, achando que tudo é obra do diabo, e nem também despreze, achando que ele simplesmente não atua. Então são dois extremos que a gente deve evitar. Tem o extremo da supervalorização e tem aquele extremo da ignorância. Não, a Bíblia pede que nós tenhamos equilíbrio e cuidado com a nossa vida espiritual, porque infelizmente esses agentes existem e estão aí. E não confundir ações humanas justamente com atuações satânicas. Porque nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade, deixa eu tentar conceituar para você o comportamento de muita gente no meio da sociedade. É muito fácil, né? Responsabilizar Deus pelas coisas que acontecem, culpar o diabo e o ser humano não fazer absolutamente nada nisso aí. Então, nem a gente supervaloriza e nem também a gente despreza. Mas vamos ver pelo texto bíblico o que é que a Bíblia tem a nos ensinar. Primeiro, mostrar quem é, como atua e como é que a gente, como crente, pode se proteger. Vamos lá para o tópico 1 e o item 2 na nossa lição. Depois dessa consideração, diz assim, a descrição de Satanás. As Escrituras Sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. E em Judas, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos, ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como Deus desse século, príncipe das potestades justamente do ar. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, raiva, desejo e também vontade. Volta a tela aqui, eu não vou completar a leitura para a gente poder ganhar mais tempo. Tem muitas informações no tópico 2, do tópico 1 e o item 2 que a gente leu. Vamos tentar separar para ver de maneira mais didática possível. O que é que as Escrituras Sagradas falam sobre o diabo? Primeiro, ele é um ser de natureza espiritual. Segundo, ele é um ser pessoal. Se ele é um ser pessoal, então ele tem inteligência, ele tem vontades e ele também tem emoções. A Bíblia Sagrada mostra isto com certeza. Você viu uma série de referências bíblicas que são citadas aqui para mostrar que ele tem raiva, tem desejo, tem inteligência, tem vontade própria. Então, duas coisas devem ficar claro aqui. Essa característica de natureza espiritual e de natureza pessoal. A Bíblia diz também que ele é um anjo caído, ou melhor, que ele não foi criado mal, simplesmente ele escolheu ser dessa maneira. Maiores detalhes sobre isso, pegue o livro de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 até o versículo número 14. Nós também temos versículos em Isaías que mostram essa queda. Não é possível a gente trabalhar isso aqui nessa lição, nesse exato momento, que se só fosse só sobre ele, ficaria mais fácil de detalhar. Então a gente vamos trabalhar na questão da atuação, porque nós temos que falar sobre a carne e falar simplesmente sobre o mundo. Mas o autor da lição destaca também, fora essas características, algumas particularidades específicas. Observe, abra sua Bíblia conosco aí. Segundo o livro de Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo de número 4. Isso para a gente será de extrema importância. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século, ora, ele é chamado de Deus desse século, chamado de príncipe das potestades do ar, ou seja, ele é chefe. Significa que nessa legião existe uma chefia e existe uma hierarquia, existe uma organização. Então,
uma das características dele. Mas lembre de uma coisa, meu querido irmão, a Bíblia chama de chefe, não de Senhor, porque o Senhor é Deus, Jeová dos exércitos, que te protege, que te guarda, que nos ajuda, que criou os céus e o mundo e criou a tudo. Deus, Jeová dos exércitos. Chamado, diabo também, ele é chamado de o Deus, sim, mas observe na sua Bíblia, se você tiver com sua Bíblia aberta, que é Deus, um Dzinho minúsculo. Chama-se de Deus que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O autor da lição colocou uma coisa bem interessante aqui, falando sobre esse assunto, que disse que ele tem essa chefia, é chamado de Deus, D minúsculo, coloca aí D minúsculo, mas a sua atuação ela é limitada porque existe um Deus, Jeová dos exércitos, que limita justamente essa atuação. Então, querido irmão em Cristo Jesus, de posse desse conhecimento, já dá para perceber uma coisa, que a gente como crentes tem que ter muito cuidado, muito. Claro, é um agente tentador. Tem um versículo, né, que não consta aqui na lição, mas abra a sua Bíblia conosco aí, que merece a nossa atenção, que é Lucas capítulo 4, versículo número 13. Como eu estou utilizando a versão da minha Bíblia, a revista corrigida, se você tiver curiosidade, pega a NAA, Nova Almeida Atualizada, é o mesmo texto bíblico, a diferença é a linguagem que é utilizada para facilitar mais a compreensão. Eu estou citando isso porque o capítulo 4, versículo 13 de Lucas diz assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. A NAA, Nova Almeida Atualizada, né, e outras versões que acompanham também a NAA, diz assim, que ausentou-se dele procurando um momento oportuno. Ou seja, ausentou-se e ficou esperando um momento oportuno para atuar novamente. O que é que a gente percebe nisso? A paciência, a persistência para derrubar. Por isso que o crente em Cristo Jesus, aquele que nasceu novamente, ele é conclamado a uma vida de oração, a uma vida de leitura e meditação nas Escrituras Sagradas. Ele é convocado por Deus para uma vida piedosa. Ele é convocado por Deus para estar sempre fazendo um autoexame. Convocado porque a batalha, ela é terrível, é uma batalha complicada. Para você ter uma ideia disso, pegue a sua Bíblia e leia conosco capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e o versículo de número 7. Observe o que é que a palavra de Deus nos fala. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, como leão, buscando a quem possa tragar. Anda ao derredor, bramando, ou seja, gritando, querendo destruir, desmontar, quebrar, arrasar, e se apresenta como leão, mas não é leão, se apresenta como. Aí a recomendação do apóstolo Pedro é essa daqui, ó. Sede sóbrio. Que é isso? Seja equilibrado na vida cristã. E vigiai. Você pergunta, quer ser sóbrio, ser equilibrado? Quer ser equilibrado como crente? Vida de oração, vida de jejum, vida de consagração, vida de piedade, vida de leitura, vida de meditação na palavra de Deus, vida de vigilância. Não aceitar tudo, deixar as coisas, não deixa as coisas virem à vontade. Procure saber se é a vontade soberana de Deus. Vida de dependência. Porque, querido, vou lhe dizer uma coisa aqui nessa manhã de domingo. O diabo não respeita tempo de crente, mas respeita a qualidade da vida cristã que nós temos diante de Deus. Vamos caminhar mais um pouco? Vamos caminhar na lição? Tópico de número 1 e o item 3. Vai aparecer agora na sua tela. A identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-los. Ou descrevê-lo, né?
Primeiro, serpente refere-se à sua sagacidade e à sua astúcia. Satanás mencionado 52 vezes a palavra adversário ou opositor. Eu vou parar aqui e, meu querido irmão, como são vários nomes, eu vou citando e, se você puder, abra a sua Bíblia para a gente ver alguns textos bíblicos aqui. Vamos acompanhar. Vejam só, o autor trabalhou assim: identidade do inimigo. Quer dizer, a identidade significa quem ele é. E pelos nomes dele você descobre o tipo de atuação que ele promove. Primeiro, chamado de serpente, ou seja, sagaz. Gênesis 3, verso 1. Chamado de adversário, opositor, que se coloca contra os planos e os projetos de Deus, contra os crentes. Também chamado de diabo, ou seja, de acusador, aquele que acusa os nossos irmãos. Chamado de maligno, revela o seu caráter perverso. 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19. Chamado de dragão vermelho, que mostra a sua ferocidade, no sentido de querer destruir, acabar. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade, que essa é uma das funções do diabo. Enganador, Belzebu, chefe dos demônios. Belial, pessoa má, sem valor. Esses nomes revelam a natureza cruel, perversa, destruidora de nosso inimigo. Esses nomes, meu querido, que o autor da lição menciona, porque consta justamente aqui no texto bíblico, que mostra a identidade, quem ele é, a natureza. Mas lembre de uma coisa, nós pontuamos o seguinte: não supervalorize no sentido de achar que tudo é de caráter espiritual maligno. Também não despreze. Quando eu digo tem gente que despreza, porque a gente escuta de vez em quando pessoas dizendo: está amarrado. Não está amarrado não, viu? Está solto. Ele não foi amarrado ainda não. Meu querido irmão em Cristo Jesus, quando a Bíblia traz esses nomes, é para mostrar a identidade que está atrelada à natureza, que está atrelada à ação. Mas lembre de uma coisa, faça uma comparação aqui comigo nessa manhã. Enquanto ele é o tentador, existe um Deus no céu que te ajuda no momento de todas as tentações. Enquanto ele é o acusador, existe um Deus no céu que se coloca como sendo teu advogado. Jesus é chamado nosso advogado. Enquanto ele é chamado de serpente no sentido da sagacidade, mas há um Deus no céu que concede sabedoria, entendimento e conhecimento justamente aos crentes. Enquanto o aspecto que é mostrado de dragão vermelho, mostrando a ferocidade destrutiva, que o desejo é acabar com o crente, mas existe um Deus no céu que é teu escudo, teu protetor e teu ajudador. E nessa manhã de domingo, eu não quero que você fique decorando os nomes, eu quero que você entenda que acima de tudo existe um Deus que está protegendo e guardando justamente a igreja. Agora, é claro, nosso textuário, eu vou estar sempre citando ele, o textuário foi colocado aqui de maneira preciosa, não é à toa que a palavra textuário significa o texto de ouro, né? Se vivermos no Espírito, se andarmos no Espírito, ou seja, se a gente se colocar sobre a orientação do Espírito Santo de Deus, entregar nossas vidas, vida de submissão, vida de obediência ao Senhor, a um Deus que vai ser teu escudo e que vai te ajudar nessa caminhada da vida. Mas talvez você que esteja ouvindo a gente aqui, diga assim: em algum momento errou, falhou, seja lá qual for o motivo, o teu Deus, olha, enquanto o diabo quer te levar para o inferno, teu Deus quer te levar para os céus, para uma vida de santidade. É por isso que Deus dá sempre uma segunda chance a quem erra e a quem falha. Então, depois desse tópico, que é o tópico 1, a gente pode fazer um resumo, né? E o resumo está lá na lição do professor, não aparece na lição de aluno não.
chama-se sinopse, que é o resumo do primeiro tópico. O primeiro inimigo do cristão é o diabo, que é descrito como um ser real. Sim? Vamos fazer um acréscimo aqui? É descrito como um ser real, mas o teu Deus, ele é ainda mais real e teu companheiro, teu ajudador, teu protetor. Não tenha medo de nada. Se é para você ter medo, meu querido, tenha medo de pecar. Se coloque debaixo da direção, da dimensão do Espírito Santo de Deus. Passado esse tópico 1, vamos agora para o segundo inimigo. Esse é o mais perigoso de todos. Você vai entender o porquê. Tópico 2 e o item 1, vamos lá. Aparece agora na sua tela. O segundo inimigo do cristão, a carne. Conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, tecido muscular. Segundo, o corpo humano inteiro. Terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade, sua mortalidade. E quarto, a natureza pecaminosa que está lá no homem. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Volta o texto, a tela aqui para a gente. Vamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos precisar de muitos textos bíblicos. Quero a sua compreensão. Nós estamos na escola bíblica dominical. Então, nosso livro-texto, não é a lição, mas é a palavra de Deus. Gálatas, veja aqui conosco, nesse momento, tem o capítulo 5 e o versículo de número 19, que diz assim a palavra de Deus. 5 e 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Ainda tem mais. Invejas, homicídio, bebedice, glotonaria, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já vos antes disse, que os que cometem das coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos começar a fazer algumas separações, até para você nos entender. O autor da lição, achei magistral, perfeito aquilo que ele utilizou. É muito comum nas versões das Escrituras Sagradas aparecer a palavra carne. Sim, mas faz referência ao quê? Nós temos várias ocorrências, Antigo e Novo Testamento, falando da palavra carne. Carne, no sentido, como diz o primeiro, tecido muscular, isso aqui mesmo, tecido muscular. Carne, no sentido do próprio ser humano, do homem. Mas carne também no sentido da fragilidade humana. Mas o que vai interessar para a gente nesse momento aqui é justamente a carne no sentido de natureza pecaminosa que reside justamente nela. Tenha cuidado para você não fazer uma comparação, ou melhor, uma junção indevida. O nosso corpo, ele é templo e morada do Santo Espírito de Deus. Quando Deus fez o corpo, ele fez algo que é bom. Quando a Bíblia fala de carne, está falando da natureza pecaminosa, não está falando da estrutura óssea, mas sim daquela natureza que reside, infelizmente, em todo ser humano. Isso passou a acontecer depois da queda. Lá. Vamos lá. Por isso que o capítulo 5, versículo 19 diz, porque as obras da carne, melhor, da natureza, olha que obras terríveis, são manifestas. Prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. E o apóstolo São Paulo ainda diz no versículo 21, coisas semelhantes a essas. Quer dizer que a lista, essa lista daqui não é exaustiva. Tem coisas piores ainda que a carne humana, ou seja, a natureza humana é capaz de fazer. E, querido irmão, em Cristo Jesus, quando eu disse a você que ela é a pior inimiga, porque fazendo referência e uma comparação, em primeiro lugar, comparação, em referência aos outros inimigos, observe bem. Concernente ao diabo, a recomendação bíblica é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Recomendação bíblica para o mundo, não é o mundo material, né? O mundo com esse sistema maligno. A referência que é dada para o crente é afaste-se do mundo. Mas e a carne?
Você vive com ela, anda com ela, você vive através dela, ela está lá, qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer instante. Entende as recomendações do Espírito Santo de Deus através da palavra santa do Senhor, que diz de maneira muito clara a vida de oração, vida de jejum, vida de submissão, vida de piedade. Porque, meu querido, não há idade. Olhe, não interessa se tem 8 anos, 80 anos, se está vivo, se está aqui nesse mundo, está sujeito às mesmas tentações, ou até mesmo piores tentações. Vamos caminhar mais um pouco na nossa lição? Sim, mas antes precisamos ler alguns versículos bíblicos aqui. Romanos, vamos abrir Romanos. Romanos vai ser de fundamental importância. Eu quero que você entenda nessa manhã de domingo, capítulo 8 de Romanos. Quero que você entenda uma coisa. Por mais perigoso que seja, por mais sagaz, porque a natureza humana, ela puxa para as coisas que são deste mundo, né? E antes de ler Romano, está vindo à nossa mente um versículo que já foi citado aqui algumas vezes, mas merece ser citado novamente. Segundo livro de Pedro, ou seja, deixa eu só refazer, é a primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e versículo 11. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais. Essa palavra concupiscência, né? Desejo forte, que combatem contra a alma. Então essa guerra travada é uma guerra que muitas vezes é injusta, mas é uma guerra ferrenha. Mas lembre de uma coisa: teu Deus, que te tirou lá do charco de lodo e do pecado, o teu Senhor que te salvou, Ele vai dar força para você vencer. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos capítulo 8. E qual o segredo? O segredo está lá, 8. E verso 8 diz assim, ó: porque os que estão na carne, ou seja, na natureza pecaminosa, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis o quê? Na carne, ou seja, na natureza pecaminosa. Estou no versículo 9. Mas estáis em quê? No Espírito. Está com bem grandão aí para dizer, o Espírito de Deus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O apóstolo São Paulo está dizendo, olha, o Espírito de Cristo está dentro de você, lhe dando força, lhe ajudando para vencer as tentações e essa natureza pecaminosa que se verte para as coisas aqui. Meu querido irmão, para ser bem prático, pessoa que vivia lá no mundo da cachaça, alcoólatra, do fumo, das drogas, quem já veio sabe muito bem disso. A carne parece que é como se viesse uma sede, é a natureza pedindo, cobrando. Mas, meu querido, não sei se você está passando por isso, existe um Deus no céu. Há um Deus no céu que joga aos pés de Cristo. Busca o Senhor Jeová dos Exércitos, que Ele vai te ajudar justamente a vencer. E não tem somente esses pecados, não. A idolatria, a preguiça, a glutonaria, tantas coisas ruins, mas aquele que se coloca debaixo da potente mão poderosa de Deus e vai viver no Espírito de Deus, submetido à sua vontade, os frutos, ou melhor, o fruto do Espírito é quem passa a agir naquele momento e a se desenvolver na vida cristã. Muito cuidado, porque a carne é um dos piores inimigos do cristão, um dos piores. Vamos agora ver mais um texto bíblico ainda. Sim, mais um texto. Vamos precisar.
O capítulo de número 8 e o versículo 6, 8 e verso 6 de Romanos, que está citado aqui na lição, diz assim: porque a inclinação da carne, ou melhor, é morte, mas a inclinação do espírito é para onde? Justamente para a vida eterna. É a inclinação. Nesta guerra não tem como ser isento. Nesta guerra não tem como ser. Então decida a viver no Espírito. Tem um versículo que não consta na lição, Colossenses capítulo 3, versículo de número 5. Veja como a coisa é séria. 3 e verso 5. Mortificais, pois, os vossos membros que estão sobre a carne. Paulo aqui é bem enfático, né? Que membros são esses? Prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é justamente a idolatria. Mas eu quero chamar a sua atenção para falar mortificai. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: mate todo dia. Ora, uma coisa que mata todo dia não está sempre viva. Então mate todo dia. Ou melhor, decida-se. Meu querido irmão, se alguém caiu, o culpado não é Deus. Se alguém se embaraçou, o culpado não é Deus. As recomendações bíblicas estão aqui. Por mais que a gente fale, mostre os perigos, e a Bíblia Sagrada, óbvio, que é a nossa regra de fé e prática, mostre os perigos, mas a mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus, incentiva, dizendo assim: busque viver na direção do Espírito Santo de Deus. A salvação é por Cristo Jesus. Ninguém paga nada, não é por esforço humano, não. Mas permanecer nessa jornada. Caminhar. Por isso que a Bíblia diz: o céu é tomado justamente à força. Não é contra o outro, mas é contra os piores inimigos que um ser humano tem. O diabo, a carne e agora o mundo. Vamos lá para o tópico de número 3 da nossa lição. Vai aparecer na sua tela. Tópico 3. Observe. O terceiro inimigo do cristão. O mundo. Perspectivas bíblicas sobre a palavra mundo, entre aspas. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Terra, conjunto das nações, raça humana, universo e os que se opõem justamente a Deus. Volta a tela aqui para a gente poder comentar isso aqui. Você viu, né, meu querido irmão, que as palavras elas são polissêmicas, ou seja, elas criam significado, adquirem significado a partir do contexto, e com a Bíblia não é muito diferente. A palavra mundo, se você abrir a sua Bíblia, em Salmos 24, verso 1, no sentido de terra, no sentido do globo. A palavra mundo também é aplicada, Salmo 8, verso 9, no sentido do conjunto das nações. A palavra mundo também, Romanos 1, verso 20, utilizado no sentido de universo. Mas o que interessa para a gente é quando a palavra mundo, ela vai fazer referência direta ao sistema de impiedade que existe no mundo. Primeiro livro de João, capítulo 2, se você pegar a sua lição da escola dominical, está lá. Capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não confunda. Não está se falando de mundo terra, está se falando de mundo sistema, de sistema maligno, perverso, ilusório, sedutor, que está aí para derrubar qualquer um. Crentes, embaraçar vidas humanas. Como é que a gente faz sobre o mundo? Como a gente faz? Tópico 3 da lição e o item 2, rapidamente, olha. 3 vícios infames. Só citar para eu poder ganhar tempo, olha. A, concupiscência da carne. B, vira a página, concupiscência dos olhos. E C, a soberba da vida. Aí você está em casa, mas professor, concupiscências da carne, o que é isso? Melhor, o desejo forte e desordenado. Os desejos pecaminosos. 3 coisas, né? Da carne voltada para o mundo. Os desejos dos olhos, né? Para o pecado.
E o estágio pior, soberba. Deus odeia a soberba. É quando a pessoa acha que pode, faz e que não deve nada a seu ninguém. Ele se isola, parece que se torna o soberbo, ele se torna uma espécie de pequeno Deus. Isso está no mundo, e o mundo estimula justamente a carne. Está estimulando, instigando, dando cheiro para que a carne entre por esse caminho. Mas, meu querido irmão, qualquer um de nós, qualquer um, está sujeito a esses 3 níveis que o autor chama de vícios infames. Mas lembre de uma coisa, lembre que estamos sujeitos a isso. Mas Jesus venceu. E a gente também pode vencer. E eu quero terminar justamente essa lição nesse domingo, dizendo a você, os inimigos são 3. Diabo, a carne e o mundo. Talvez você esteja pensando aí, meu Deus, é uma desvantagem muito grande. 3 contra 1? Sim, a desvantagem é grande. Mas nós temos uma vantagem maior. Porque Deus está conosco. Então, qual é a recomendação bíblica? Deixa eu falar nessa tela aqui para você. Qual é a recomendação bíblica? Oração. Vá gravando aí. Oração. Vida de oração. Uma vida de consagração. Abandonando as coisas do mundo. Uma vida de leitura e meditação na palavra de Deus. Uma vida de congregacional. Estar na congregação servindo a Deus. E para aqueles que não podem, mas têm família, para aqueles que não podem, mas existe uma programação para você estar junto lá. O que é que a gente faz também para vencer? Uma vida de jejum. O que é que a gente faz? Uma vida de submissão. O que é que a gente faz? Uma vida de renúncia a Deus. Peça força. Meu querido, Deus irá te ajudar, irá te dar força para vencer. Vez por outra, qualquer cristão vai ser atacado por um desses 3, ou os 3 ao mesmo tempo. Mas se isso acontecer, te joga nos pés de Jesus de Nazaré. Pede socorro, que teu Deus vai te ajudar a vencer. Eles são inimigos, mas o teu amigo se chama Jesus de Nazaré, teu maior amigo. Então, te joga aos pés dele, chega diante dele, coloca as tuas fraquezas diante de Deus, pede socorro e com certeza o Senhor Jesus irá te ajudar e te abençoará muito. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, Deus te ajude e o Senhor irá nos ajudar. A caminhada ou a trajetória, ela é marcada por esses inimigos, mas o nosso maior amigo se chama Jesus de Nazaré. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que palavra maravilhosa. Hoje nós estudamos sobre os 3 inimigos do cristão. São inimigos que se antepõem e se colocam em nossa frente durante esta jornada. Observe que a lição desse trimestre está falando da carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. E entre a nossa conversão e a nossa chegada na eternidade, enquanto estivermos aqui neste mundo, teremos que enfrentar esses 3 inimigos. Aprendemos hoje sobre Satanás, um inimigo externo, o mundo, outro inimigo externo, mas aprendemos também sobre a carne, que é um inimigo interno, que é a nossa natureza decaída, a nossa tendência de fazer o mal. Então, que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Acredito que os irmãos nesta manhã cresceram e sobejaram nas verdades escriturísticas e com toda certeza, ao término
desta lição crescemos um pouco mais. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos nossos irmãos. Vamos orar, pedir a Ele a sua bênção especial em favor de cada um de nós. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa que nos concedeste de estarmos aqui nesta manhã para aprendermos a Tua palavra. Queremos pedir, Senhor, uma bênção em favor dos Teus filhos que foram alcançados, Senhor. Tu sabes que enquanto estivermos nesta jornada rumo à eternidade, teremos que enfrentar estes 3 grandes inimigos. Senhor, nos ajuda a nos submetermos a Ti, Senhor, submetermos a Tua palavra para resistirmos ao diabo e ele fugir de nós. Aumenta-nos a fé, Senhor, que a Tua palavra diz que a nossa fé é que vence o mundo. E nos ajuda, Senhor, a submetermos a nossa vontade, ó Deus, à vontade do Teu Espírito, porque assim anularemos, Senhor, a natureza da carne. O apóstolo Paulo nos diz, Senhor, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Nos ajuda, Senhor, nos dá fé, nos ajuda a nos submetermos ao Teu senhorio, à Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a andarmos e vivermos diariamente, Senhor, mergulhados nas águas do Espírito, Senhor. Continua abençoando a cada família que está sendo alcançada através desta programação. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, queremos agradecer a sua audiência. Não desligue aí a sua TV, o seu smartphone. A Rede Brasil tinha uma programação toda especial que foi preparada para a sua edificação. E lembrando, na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui estudando mais uma lição do nosso trimestre que, com toda certeza, promoverá crescimento e edificação espiritual para todos nós. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.